Oi, gente, pra você que não me... Bem agora, né? Tava tudo silêncio. Mas agora, o cachorro quer participar do vídeo. Então, gente, esse vídeo aqui é um vídeo recomeçando aquilo que um dia eu sonhei, aquilo que um dia eu falei que eu levaria pra frente, porém o desânimo tomou conta e eu parei no meio do caminho. Então vai lá, já me segue no meu Instagram, já deixa o like e fica até o final, porque vocês vão ter uma surpresa. E pra começar falando com vocês, eu acredito que tem pessoas aqui que me acompanhava quando eu postava os outros vídeos aqui. Então eu devo uma explicação pra vocês. Seguinte. Ai. Seguinte. Esse canal aqui, ele tinha como intuito gravar a minha vida pra vocês. Só que ela mudou. Quem me acompanhava aqui via que eu gravava as minhas festas, eu gravava as minhas diversões, eu gravava quando eu saía, eu gravava os shows que eu ia. Só que a minha vida mudou e eu vou explicar tudo isso antes de voltar com o canal, porque senão eu vou aparecer aqui com um conteúdo totalmente diferente e ninguém vai entender nada. Desde pequena eu sempre andei com pessoas mais velhas. Por exemplo, eu tinha 12 anos, eu gostava de andar com pessoas que tinham 16. Então, com os meus 12 anos, eu saía com pessoas que já saíam, bebia. Essas eram as minhas amizades que eu tinha. E aí eu comecei a querer fazer o mesmo. Então, com 12 anos, eu comecei a sair. Porém, eu saía com a minha cabeça no lugar, sempre tive minha cabeça no lugar, e era isso que importava, não tava fazendo nada de errado, era isso que eu tinha na minha cabeça. Com os meus 13 anos, eu comecei a ir pra baladas fechadas com os meus amigos que bebiam e faziam aquela diversão muito louca, e comecei a fazer o que me dava na telha. E essa vida foi assim até os meus 16 anos. No ano de 2018, que eu entrei no ensino médio, eu comecei a passar muito mal, muito mal. Só que eu não sabia o que era e não sabia o porquê. Sempre tive a pressão baixa. Só que como eu achava que era pressão baixa, eu comia, né? Eu não sei explicar. Porém, eu fui no médico, ele fez lá uma série de perguntas. Você tem ansiedade, vou ter que te passar vários medicamentos. E eu me recusei. Eu me recusei a fazer os exames porque eu não queria aceitar que eu teria que tomar remédio pra ser feliz. Então, desde o meu ensino médio, desde 2018 pra frente, eu tive crises de ansiedade frequentes e tensas. Em 2019, eu conheci o meu atual namorado. O meu namorado, ele também era do mundo, a gente se conheceu no mundo. Só que o meu namorado, ele nasceu e cresceu no berço evangélico. Ele falava pra mim sobre história de Davi, história de Moisés, e eu ficava tipo, o que você tá falando, velho? Eu tinha uma pequena base porque eu assistia os desenhos da Record que passava, os desenhos bíblicos. Só por causa disso, eu falava, Davi matou Golias, né, com a pedrinha, né? Era essa base que eu tinha, eu não sabia nada. E eu questionava um Deus, eu falava que... Eu cheguei até não acreditar uma época, e eu falava que existia sim um Deus, porém ele era uma força maior e não é esse tal Jesus aí não, eu pensava. E o meu namorado falava bastante sobre Jesus e as passagens bíblicas. Eu ficava tipo... Eu era muito interessada, curiosa, e eu gostava de ouvir. Porém, eu não entendia nada. Em 2020, a minha vida começou a ficar uma doideira. Em 2020, no comecinho do ano, meu namorado comprou uma moto, que ele tanto queria, e a gente foi buscar juntos. No que ele pegou a moto, ele pegou a moto pra vir embora, a gente sofreu um acidente. E nessa hora eu lembrei do tal Jesus. Se ele fez tanto milagre assim, então eu vou pedir ajuda pra ele, né? Aquele que não conhece só lembra na hora do medo. E aí, no acidente, como a pancada foi muito forte, eu não consegui levantar. E aí eu clamei assim, tipo, Deus, me ajuda. E realmente, né, ele atendeu. Ele tirou a minha dor ali na hora e acalmou meu coração. E a partir daí, não lembrei mais de Deus. Eu nunca tive uma perfeita relação dentro da minha casa, né? Eu me irritava, eu explodia, eu nunca tive paciência, então eu não gostava de ficar em casa. Qualquer oportunidade de sair de casa, eu tava saindo. Em 2020 ainda, eu me revoltei com a minha família, peguei meu namorado e falei,
vambora daqui. Peguei meu namorado e fui morar com ele. Então, eu virei as costas pra minha família, eu me revoltei contra a minha família, as minhas crises de ansiedades atacadíssimas. Eu, com o meu namorado, peguei e fui morar com ele. E aí, piorou tudo. Porque aí, eu e meu namorado tivemos, assim, um ápice na nossa vida que levou o nosso término do nosso relacionamento. Então, resumindo, eu com crises de ansiedade ferrada, sem tratamento, sem a minha família e sem o meu namorado. Quando a gente terminou nosso relacionamento, eu falei, pronto, minha vida acabou. E realmente meu mundo tinha desabado. Não sei não se vou conseguir gravar esse vídeo. E aí, eu voltei pra casa da minha mãe. Gente, o que Deus faz na vida da gente é surreal, cara. Fico pensando assim, nossa, se eu não tivesse encontrado esse Deus que eu não acreditava, gente, eu não sei aonde que eu estaria. E tipo assim, era surreal o lugar que eu me encontrava, assim. Eu entrei num abismo, assim, eu jurava e já tava, tipo, tudo pronto, porque eu queria acabar com aquilo ali. É pesado, mas eu tô aqui pra talvez levantar alguma pessoa que esteja passando por isso. Eu me encontrava num abismo, não tinha quem me tirasse dali. Eu não tô chorando assim porque, tipo, nossa, ela terminou o relacionamento dela. Tipo, hoje a gente tá junto, mas choro assim, eu me emociono, porque, gente, eu olhando o abismo que eu consegui chegar, como que eu consegui chegar naquela situação? Eu entrei num abismo em que, no dia em que tinha 24 horas, eu dormia pelo menos umas 18. Por quê? Porque se eu ficasse acordada, era pior. Eu acordava assim só pra comer. E eu lembro que as únicas coisas que eu fazia o dia inteiro, pegar meu notebook, colocar um filme pra eu assistir, pra que eu pudesse dormir. E eu passava o dia inteiro dormindo. E das vezes em que eu acordava, era só pra chorar o dia inteiro. E eu não conseguia comer, porém eu tinha que comer porque eu tinha ansiedade e pressão baixa, então não ia dar certo. No nível que eu cheguei, sabe? Tava tudo certo e eu já tinha na minha cabeça e eu já tinha me contentado que eu iria acabar com tudo num momento que eu ficasse sozinha. Como que eu consegui pensar isso? Eu não sei. E graças a Deus, ele não me deixou ficar sozinha nunca, porque sempre tinha alguém em casa. E aí, do nada, eu recebi um convite pra ir na igreja. Falei assim, vou ir. E aí eu fui na igreja e eu não sei explicar o que aconteceu. Eu fui na igreja e tocou aquele hino, Santo Espírito. E eu juro pra vocês, eu nem conhecia esse hino. Porém, ele começou a tocar e no refrão eu comecei a cantar e chorar muito. Eu chorava muito. Eu não sei explicar, foi algo surreal. Era o Espírito Santo tocando em mim, falando, tá vendo? Era como se ele dissesse, tá vendo? Não era pra você morrer. Eu pensei, cara, tanto lugar que eu poderia estar e do nada eu tava me encontrando na igreja. Algo surreal aconteceu dentro de mim que foi como se fosse um renovo. Eu cheguei em casa assim e aquele abismo que eu tava já não era tanto. Eu sentisse um conforto. E aí no outro dia eu gravei stories falando, nossa gente, eu fui na igreja, foi surreal. E aí, daquele dia em diante, eu queria mais. Eu queria mais daquela sensação. Eu quero sentir isso de novo. E eu quero de novo, eu vou de novo. No domingo eu já fui de novo. E coisas grandes vêm acontecendo. Gente, a todo momento, Jesus tentou falar comigo, mas eu não olhava, eu não escutava. E aí era como se Deus falasse, tá vendo, filha? Eu não queria que você morresse e eu não gosto de ver você assim. Eu só queria que você me enxergasse. E aí quando eu enxerguei o que Jesus queria pra minha vida, eu não vou dizer que as coisas se tornaram fáceis, porque Ele mesmo falou que no mundo tereis aflições. Então eu não vou mentir pra vocês que a vida de um cristão, ela é mais fácil que a sua vida, porque eu estaria mentindo. Porém, a gente sabe que quando tudo tá
pra desabar, a gente tem um joelho pra dobrar. E eu tenho algo pra falar, porém eu vou deixar pra outro vídeo, porque esse daqui já tá muito grande, se vocês quiserem. Porque eu quero mostrar pra vocês e que a saída não é a morte. Eu não tenho mais a ansiedade. A última crise de ansiedade que eu tive foi dentro de um culto, no meio de um culto. A partir de então, eu nunca mais tive crise de ansiedade. E tudo que Deus tirou, Ele devolveu. Hoje eu estou com o meu atual namorado, que era o meu ex-namorado. O meu namorado também voltou para a igreja e tudo voltou a ser conforme o que Deus tinha me prometido, porque o que Ele dá, Ele tira, e o que Ele tira, Ele devolve. Assim como Ele fez com Jó. Só creia na promessa que Ele tem para sua vida. E se vocês quiserem, eu trago para vocês situações que aconteceram na minha vida e que eu vi Deus nela. Eu sei que tem pessoas que precisam ouvir, eu sei que tem pessoas que precisam edificar a fé, e eu espero de verdade que isso edifique a fé de vocês, e não que vocês achem que eu tô fazendo isso pra lá, ela querendo se mostrar lá. Foi só pra falar o porquê e como tudo isso mudou. E é isso, se vocês quiserem que eu traga mais vídeos assim, ou contando mais, porque tem mais, isso daqui foi só um resumo. Então é isso, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. E pra você que não me segue ainda no meu Instagram, vai me seguir, que esse ano eu tô com meta pra bater meus 10 mil seguidores lá no Instagram. Um tchau pra vocês!